Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 18. Nós temos pregado aqui ao longo desses domingos e quartas também, sermões biográficos acompanhando aqui a vida do nosso patriarca, pai da fé, Abrão, e na medida do possível fazendo as pontes, a contextualização da revelação de Deus através da vida desses homens. Primeiro dia que eu falei aqui sobre Abrão, eu estava dizendo exatamente isso, que Deus escolheu alguns homens e mulheres sobre a face da terra para, através da história deles, Deus mostrar a sua face, Deus mostrar a sua cara, Deus mostrar a sua vontade. E Abrão é um desses homens. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias em Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 16. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 18, a partir do versículo 16. Tendo-se levantado dali aqueles homens, que na verdade eram anjos de Deus, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abrão o que estou para fazer, visto que Abrão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abrão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. O Senhor dizendo aí para Abraão o que ele estava para fazer com Sodoma e Gomorra. Eles saem de Abraão, dirigem-se para Sodoma, e o capítulo 19, versículo 1, ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma. Quem foi que veio a Sodoma? Dois anjos de Deus, dois seres espirituais, enviados por Deus, mensageiros de Deus. Vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguirei o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram entrar em casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho aqui duas filhas virgens, eu vos-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, vem morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló,
e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló, e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram aqueles anjos a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, filhos e filhas? Todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Versículos 27 a 29. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra que determinou a sua destruição? Pensa nisso, curva sua cabeça, vamos orar. Curva sua cabeça nesse instante. Eu gostaria de, todos nós nesse momento, de cabeça curvada, pedíssemos a Deus que falasse conosco nessa noite. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós cremos num Deus vivo, que possui vontade e que tem nos revelado a sua vontade através da Bíblia Sagrada, a tua palavra. Deus, nós estamos diante da tua palavra nesse momento, diante do teu povo, diante da tua presença, e queremos pedir a iluminação do teu Espírito Santo. Todos nós que aqui estamos nessa noite, ó Deus, aqui viemos por causa do Senhor e também por causa da tua palavra. É ela que nos conduz, é ela que nos orienta, é ela que nos direciona. E no mundo tão conturbado, de tantas ideias, de tantas mensagens, ilumina o nosso entendimento e a nossa compreensão. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, esse que morreu, ressuscitou, está vivo, tem todo o poder e toda a autoridade. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda perturbação, toda inquietação, todo espírito perturbador, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Que nada, absolutamente nada, venha roubar-nos a compreensão da tua palavra nessa noite. Tenha misericórdia de nós e fala conosco em nome do Senhor Jesus, Pai. É a nossa súplica e o nosso pedido em nome do Senhor Jesus. Eu sou, como muitos outros que aqui estão, de uma geração que vimos muitas coisas acontecerem. E coisas que aconteceram com muita rapidez e com muita velocidade. E a velocidade com que essas coisas têm acontecido, isso tem mexido com a sociedade, com os costumes e com tudo de um modo geral e de uma forma muito rápida e muito ampla. Hoje eu fico vendo as crianças com 1 ano e meio, 2 anos de idade, já mexem no computador, alguns já sabem ligar o computador, outros já pegam esses celulares que são microcomputadores e através do touchscreen já movem a tela e movem as coisas de um lado para o outro. A primeira vez que eu coloquei a mão num computador, para trabalhar no computador, eu tinha 24 anos de idade e só pude fazê-lo porque naquele momento eu estudava num centro que era considerado um centro de excelência no Brasil. Eu estudava na Universidade Federal de Minas Gerais
E ali, naquela época, no ano de 1985, 86, há 30 anos atrás, nós tínhamos um laboratório de informática que nos permitia mexer no computador. Não tinha ainda o Windows, não tinha os PCs, ainda não existia esses computadores pessoais. Era tudo novidade. Os disquetes tinham 5 polegadas. E para você colocar alguma coisa dentro daquele disquete, para depois inserir no computador, para ele processar, era um trabalho enorme. Mas isso passou, ficou para trás, nós vimos surgir a internet e uma série de outras coisas. Diante desse mundo que muda e muda muito rapidamente, eu gostaria que nós pensássemos como John Stott, no livro que ele escreve sobre o cristão e a vida contemporânea. Ele diz, olha, eu não tenho pretensão de escrever uma obra de literatura, mas eu sou um simples cristão que está lutando para pensar de forma cristã, isto é, para aplicar a revelação bíblica aos assuntos urgentes dos nossos dias. Pensar de forma cristã. Pensar de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Coisa que, se já era difícil para nós, quase que impossível para os nossos filhos. Pensar, eu sou um cristão, um simples cristão, que luta para pensar de forma cristã, isto é, para aplicar a revelação bíblica aos assuntos urgentes dos nossos dias. Comprometimento com a Bíblia como palavra escrita de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus é um ser inteligível, Deus se comunica conosco, Deus não nos deixou às cegas, Deus não nos deixou sem orientação, e para todos os assuntos da nossa vida, para todo o comportamento da nossa vida, nós cremos que Deus revelou como deve ser através da Bíblia, através das Escrituras Sagradas. O refrão que nós usávamos para isso há muito tempo atrás era: a Bíblia é a única regra de fé e prática. A Bíblia é a minha única regra de fé e prática. Ou seja, as normas que regem a minha vida, acima de todas as coisas, eu retiro da Bíblia Sagrada. As normas, a prática, a ética, o comportamento, eu tiro através da Bíblia Sagrada. Mas ao mesmo tempo que eu tenho esse comprometimento com a Bíblia Sagrada, eu não posso e não tenho como ficar alheio às coisas que estão acontecendo no mundo nos dias atuais. A Bíblia, por ser uma coleção de documentos que se relaciona com eventos distantes e particulares, pode passar para alguns a impressão de que ela é arcaica, de que ela é ultrapassada, que ela parece incompatível com a nossa cultura, principalmente a cultura ocidental, com suas sondas espaciais e os seus microprocessadores. Estamos diante de um grande desafio, que é ler a Bíblia de modo inteligível, de modo compreensível e de modo que responda às grandes demandas sociais e morais desse tempo presente. O que a Bíblia tem para dizer, o que a Bíblia tem para nos ensinar? Não podemos nos isolar no passado, mas também não podemos abraçar as coisas que vêm pela cultura e que vêm com tanta facilidade. Qual foi o povo, qual foi o pecado do povo de Sodoma e Gomorra que determinou a sua destruição? Para a tradição cristã, de um modo geral, o que determinou a destruição de Sodoma e Gomorra foi exatamente a sua prática homossexual, foi a homossexualidade. Essa é a interpretação da tradição cristã para esse texto. É sobre isso que eu quero falar nessa noite.
sobre os desafios do mundo contemporâneo e especialmente essa questão da sexualidade ou a questão da homossexualidade. Poucos temas têm exercido tanto impacto nos últimos anos quanto o da homossexualidade. As rápidas mudanças sociais têm revelado um nível sem precedentes de aceitação da homossexualidade. Isso tem levado a uma mudança nas percepções ocidentais de questões tais como a natureza da sexualidade, o conceito de família, a educação das nossas crianças e a natureza dos direitos humanos. A pergunta-chave, então, nesse aspecto, essa tela está aqui na minha cara e alguns estão perturbados com ela, é que eu quero projetar algumas coisas aqui para a gente dar uma olhadinha. A pergunta-chave, diante desse mundo moderno, diante dessa questão da aceitação da homossexualidade, projetou aí para a gente, Ricardo? Qual que é a pergunta-chave? As parcerias com pessoas de mesmo sexo são uma opção cristã? Ou seja, um relacionamento homossexual, uma vida de uma parceria homossexual, é condizente com a vida cristã? Todo mundo está conseguindo ler? Está dando para ler? Essa é a pergunta-chave. É isso que nós pretendemos aqui nesse tempo que nós temos responder com base na palavra de Deus. Alguns poderiam perguntar, não seria melhor tratar desse tema numa escola dominical, no domingo de manhã, onde nós estamos mais entre nós? Não. É nesse momento que eu quero tratar dessa questão de uma forma transparente, uma forma mais clara possível, com um pensamento mais iluminado pela palavra de Deus, com base naquilo que a palavra de Deus nos ensina. E se tem um lugar que a gente tem que tratar dessas coisas e tratar com transparência e fundamentado naquilo que ensina a palavra de Deus, é aqui, é na igreja. Nós somos o povo de Deus e quem vem aqui vem nessa expectativa. Eu também tenho esse compromisso com Deus. Eu tenho o raro privilégio de ser um homem sustentado por Deus e pela igreja para dedicar a minha vida a pensar na Bíblia Sagrada e nessas questões do tempo presente. Então eu gasto meu tempo lendo, orando, perguntando, estudando, participando de congressos, conversando com pessoas mais estudadas do que eu, para poder, na medida do possível, trazer uma resposta para os irmãos, para que os irmãos consigam conduzir as suas vidas de uma forma muito clara. As parcerias com pessoas de mesmo sexo são uma opção cristã? Para a minha geração, a resposta seria imediata. Com raríssimas exceções, porque água mole em pedra dura tanto bate até que fura, que alguns da minha geração já começam a titubear e não sabem muito bem o que responder diante dessa questão, mediante as pressões sociais, mediante o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Os nossos filhos, com certeza, já teriam muito mais dificuldade para responder e se posicionar numa questão como essa. Então, eu estou baseando num texto que li do pastor John Stott, e o tema do livro é exatamente esse, Desafios Contemporâneos para a Fé Cristã. Diante dessa pergunta-chave, 3 coisas são colocadas que eu quero trazer aqui para a gente refletir sobre elas. Hoje vai ser um exercício de reflexão. Nós hoje vamos sair daqui com essas questões, o que a Bíblia responde, e a gente vai continuar pensando sobre isso. Nas dúvidas que você tiver e quiser me perguntar, pode mandar o e-mail, via o da igreja, o meu diretamente, pode mandar WhatsApp, torpedo, o que você quiser, que nós podemos conversar sobre isso. Então vamos lá, o primeiro ponto. A distinção entre pecado e crimes.
Eu não sei se vocês sabem, mas há algum tempo, especialmente na Inglaterra, que é o Reino Unido, que é onde viveu o pastor John Stott, e é o contexto social no qual ele está trabalhando, o homossexualismo era criminalizado. Era considerado como um crime. Se alguém fosse pego, surpreendido, denunciado por questões de homossexualidade, ele era penalizado. Com o passar do tempo, e a partir do ano de 1967, já passou a não mais ser considerado como um crime. Ou seja, a prática sexual, consensual, entre dois homens, ou entre duas mulheres, consensual, privativa, num ambiente privado, não é mais crime. Ou seja, não tem mais essa conotação de crime. Qual que é a questão em relação a isso? É que nem tudo que deixa de ser considerado como crime pela sociedade, deixa de ser considerado como pecado pela Bíblia. Tem muita coisa que a sociedade aceita, tem muita coisa que a sociedade não criminaliza, tem muita coisa que a sociedade não condena, mas a Bíblia, a palavra de Deus, continua dizendo que é pecado. Então, esse é o dilema entre distinção entre pecado e crime. É crime, a lei vai dizer que não, a sociedade vai dizer que não. Mas nem por isso a Bíblia vai dizer que isso deixou de ser pecado, que isso deixou de ser uma ofensa a Deus. O adultério, por exemplo, na Bíblia é considerado como um pecado, mas na maioria dos países ele não é considerado como um crime, com exceção de alguns estados nos Estados Unidos que ainda consideram o adultério como um crime, mas a maioria dos países, de um modo geral, no mundo ocidental, não considera o adultério como crime. Mas mesmo não sendo crime, biblicamente, na percepção de Deus, na revelação de Deus, ele é um pecado. Eu fiquei quebrando a cabeça um pouquinho, não é a minha área, entre a diferença entre descriminalizar um ato e legalizá-lo. Minha assessora para assuntos advocatícios, mais perto de mim, é a Débora e o Samuel, né? São os universitários que é de outra geração e com quem eu reuni hoje para perguntar para eles o que eles pensavam, como é que é isso na cabeça deles. Mas o pastor John Stott está trazendo aqui uma preocupação nesse aspecto. Primeiro, nem tudo que deixa de ser crime, nem tudo que passa a ser aceito pela sociedade, deixa de ser pecado. Isso é claro para nós. Agora, qual é a questão de descriminalizar? A partir de 1967, atos homossexuais, a vida homossexual, ela foi descriminalizada. Mas em alguns países ela não só foi descriminalizada, como ela também foi legalizada. Os irmãos do direito, por favor, não agora, né, mas depois, pensa nisso e escreva alguma coisa para nos ajudar. Eu, como leigo que sou, eu fiquei pensando o seguinte: qual que é a diferença de descriminalizar um ato e legalizá-lo? Quando você legaliza, ele é tornado livre e aceitável, de modo que qualquer manifestação contrária lança o oponente ou o opositor, no caso, na ilegalidade. A partir do momento que o comportamento e a ação homossexual ela é legalizada, ela se torna livre, ela é propagada, e quem se manifesta ou dá uma opinião contrária é ele que vai cair na ilegalidade, ele que vai sofrer as penas da ilegalidade. Nesse sentido ainda, em aproximadamente 70 países ao redor do mundo,
a prática homossexual é considerada como um crime, cuja penalização varia da pena de morte até prisões longas, e as pessoas são tratadas duramente. Em relação aos direitos humanos, e eu creio dessa forma, todos os seres humanos, pelo simples fato de serem humanos, possuem direitos e devem ser tratados como tais, independentemente se ele é homossexual ou não. Primeiro ponto é que, ao longo dos anos, principalmente a partir de 1967, numa ênfase na questão dos direitos humanos, a homossexualidade ela é descriminalizada, ela deixa de ser considerada um crime e passa a ser legalizada. E isso causa um impacto sobre a sociedade no sentido da aceitação e numa correlação de que se não é crime, também não é pecado. Para nós, que cremos na Bíblia como palavra de Deus, ela para nós é a nossa regra de fé e prática. Por isso que eu disse, um comprometimento com a Bíblia como palavra de Deus. Segundo ponto, a distinção entre preferência e prática. Primeiro ponto, crime, pecado. Segundo ponto, distinção entre preferência e prática. Alguns dias atrás, numa reunião de conselho de ética, estudiosos da filosofia, da sociologia, da teologia, estávamos ali reunidos e uma das discussões era exatamente esse tema. Foi levantada a questão do gene gay. Algumas pessoas perguntam para nós, nos perguntam, a homossexualidade, o comportamento homossexual, ele é genético? Ele é biológico? A pessoa nasce biologicamente com esse comportamento? Isso é genético? Cientificamente, segundo alguns, caminham-se e já tem provado que há um gene gay que explica a homossexualidade biologicamente. Então, esse é o segundo ponto, esse é o tema. Não podemos culpar as pessoas pelo que elas são, embora possamos fazer isso pelo que elas fazem. Ou seja, ainda que houvesse um gene gay, ainda que fosse uma questão biológica, isso daria o direito e a permissão de um comportamento homossexual? Próxima projeção. Qualquer que seja a nossa inclinação, devemos levar o quê? Vamos? Me ajuda aí, João, vamos melhorar isso aqui, que eu acho que eles não estão enxergando, não. Estão enxergando? Nessa questão, melhorou agora, né? Que bom. Na última reunião que nós tivemos lá dos dirigentes, né? E eu vou passar isso para a diretoria, o Júnior está falando que já tem um projetor que dá para você projetar imagens de dia e enxergar, né? Meu tempo era projetor, hoje é data show, né? Então tem um data show que dá para você enxergar mesmo com claridade. Hoje de manhã o missionário projetou as imagens aí, coitado, foi difícil enxergar, né? Então vamos correr atrás dessa tecnologia. Então a questão é, conversando com um pastor amigo que vive exatamente em Londres, Londres hoje é considerado como o centro do mundo. Todas essas coisas borbulham e acontecem primeiro na Europa. E ele vive ali, na crista da onda, no olho do furacão. Eu falei, e aí, como é que é esse negócio nas igrejas aí? Como é que está essa questão da homossexualidade? Pasmem, creiam ou não,
Mas ele diz, pastor, tem gente que é assexuada. Eu falei, o que é isso? Não tem instrumento sexual? Não tem genitália? Né? Não. Não é isso. A pessoa não gosta de sexo. Ela não gosta de sexo, não se interessa por sexo e vive a vida dela normalmente sem nenhum interesse pelo sexo. Tá bom. O que mais? Tem homem que não gosta de mulher. Tem homem que definitivamente ele não gosta de mulher. Seria uma violação, né? Você querer curá-lo, obrigando ele a se casar com a mulher, porque tem muita gente que acha assim, não, se ele casar, ele vai melhorar, ele vai endireitar, mas ele não gosta de mulher. E aí? O fato de ele não gostar de mulher lhe dá o direito de viver uma relação homossexual? O fato de uma mulher não gostar de um homem lhe dá o direito de viver sexualmente com uma outra mulher? Mesmo se isso fosse genético, mesmo se isso fosse biológico? A resposta é essa aqui. Vamos lá? Qualquer que seja a nossa inclinação, devemos levar todo o pensamento cativo a Cristo e reconhecer que a relação sexual é uma celebração alegre da unidade entre um homem e uma mulher para uma vida inteira. John Stott. Biblicamente, o exercício da sexualidade, da forma como Deus planejou, da forma como Deus criou, é entre um homem e uma mulher. E de preferência, segundo a Bíblia Sagrada, segundo os ensinamentos de Deus, para ter uma vida abençoada, saudável, entre um homem e uma mulher. Porque pode ser que o indivíduo, né, pensa que pode ter mais de uma, duas, três mulheres. Né? Não é isso. Então, qualquer que seja a inclinação, eu não gosto de mulher, não gosto de homem. Opa, vou levar minha mente cativa a Cristo, a palavra de Deus, e reconhecer que a relação sexual é uma celebração alegre da unidade entre um homem e uma mulher para a vida inteira. A sexualidade, a vida sexual, tocar no corpo do outro, permitir que o outro toque no seu corpo, ter um relacionamento, biblicamente, segundo a revelação da palavra de Deus, é uma celebração alegre da unidade entre um homem e uma mulher para uma vida inteira. E esse pastor de Londres me disse, não, pastor, eu tenho gente na igreja que é assexuada, não se importa com sexo, não quer saber de sexo, não se interessa de forma alguma. Eu falei, não é possível. Eu sou de outra geração, do outro tempo, do outro planeta. Mas é fato. O que mais? Tem gente que realmente não se interessa, tem homem que não se interessa por mulher. A pessoa que não pode se casar está vivendo uma vida celibatária e casta, qualquer que seja a sua orientação sexual, está vivendo uma vida agradável a Deus. John Stott também. O que ele está dizendo? Que independentemente da sua inclinação, independentemente da sua volúpia, do seu desejo sexual, ou você o vive de acordo com o que Deus ensina, ou então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, quer agradar a Deus, quer levar seu pensamento cativo a Deus, castidade, uma vida casta e celibatária. Agora vem para o outro ponto.
a distinção entre casual e comprometido. O que isso quer dizer? Tem muita gente que fala, não, o problema do relacionamento homossexual é quando a pessoa vive um relacionamento homossexual promíscuo. Agora, se ela viver um relacionamento homossexual, de fidelidade, né, só com um parceiro só, respeitando aquele parceiro, não tem problema nenhum. Mas será que é isso que a Bíblia ensina? Pior de tudo, irmãos, é que os dias são tão complicados que existe um movimento chamado, e já é antigo, Lesbian and Gay Christian Movement, ou seja, movimento cristão de lésbicas e gays. É um movimento cristão, que se denomina cristão. Há 2, 3 meses atrás, vocês ouviram aqui pregando o pastor Fábio, presbiteriano do setor sul, que fez uma menção de uma situação extremamente constrangedora, que 2 pastores de uma determinada igreja fugiram juntos. Não conseguiram mais esconder a relação homossexual, e os 2 então fugiram da igreja, fugiram da cidade e foram para outro canto. Há algum tempo atrás, nós ficamos sabendo de uma igreja da nossa convenção que a mulher do pastor tinha fugido com uma diaconisa da igreja. E fogem, né? Goiânia, recentemente, com muito pesar, nós ficamos sabendo que uma igreja tradicional em Goiânia, uma igreja antiga, respeitada na sociedade, com bom testemunho, o pastor teve que ser afastado das suas atividades pastorais, porque pior do que assumir a homossexualidade, ele era um hipócrita. Ele vivia uma vida homossexual, né, camuflada, escondida, e quando isso veio à tona, foi aquela confusão toda. Então, diante desse quadro, distinção entre pecado e crimes, distinção entre preferência e prática, a questão do casual e do comprometimento, nós vivemos uma dificuldade muito grande, porque nós temos hoje pastores, bispos, pastores de igrejas protestantes, bispos protestantes, como passou na televisão, aí recentemente, da igreja anglicana nos Estados Unidos, que foram ordenados e gerou um racha na igreja, porque vivia um relacionamento homossexual de mais de 20 anos. E aí nós temos um movimento, então, que é o movimento cristão de lésbicas e gays. A Lesbian Gay Christian Movement. Projeta, por favor, o que eles dizem. Estão enxergando aí? Eles dizem o seguinte: um casamento heterossexual e um relacionamento homossexual são 2 alternativas igualmente válidas, sendo igualmente gentis, maduras e fiéis. Ou seja, não é casual, é um compromisso, é uma aliança. Maravilha. É a ideia deles. Na sequência do mesmo movimento, é totalmente compatível com a fé cristã não apenas amar outra pessoa do mesmo sexo, mas o quê? Então eles estão dizendo que é totalmente compatível com a fé cristã não apenas amar outra pessoa do mesmo sexo, mas também expressar integralmente esse amor num relacionamento sexual pessoal. Aí vem a pergunta: mas é um movimento cristão? Mas tem pastores que são gays, que assumiram sua homossexualidade?
Já tem igrejas de gays, já tem isso, tem aquilo outro. A missionária que era tão consagrada, deixou o marido e assumiu um relacionamento homossexual. A cantora fulana de tal, Daniela Mercury, que é um ícone da música popular brasileira, diz que agora está feliz porque ela descobriu o amor e está vivendo com uma mulher. Qual que é o problema disso? É amor, é manifestação de amor. A pergunta é: as parcerias com pessoas de mesmo sexo são uma opção cristã? O que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina sobre isso? O que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina sobre isso? A Bíblia tem algumas passagens, e um é exatamente esse texto que nós lemos aqui hoje à noite, que é a história de Sodoma e Gomorra, que vai nos orientar sobre isso. Qual que é a dificuldade? É que eu disse no início. A dificuldade de aceitar a Bíblia como palavra de Deus. A dificuldade de entender que a Bíblia é a revelação de Deus. A dificuldade de aceitar um direcionamento da parte de Deus. Essa mesma Bíblia nos ensina que nós somos criação de Deus, que Deus nos criou para Ele mesmo, nos criou santos, nos criou pessoas saudáveis emocionalmente, saudáveis espiritualmente, mas que houve um processo na nossa história humana que nós chamamos de queda, que aconteceu uma coisa na vida humana, que ele rompeu com Deus, e a partir do momento que o ser humano rompeu com Deus, ele se perdeu, ele se distanciou de Deus e da vontade de Deus e começou a viver coisas terríveis distanciadas de Deus e da sua vontade. E que Deus enviou Jesus Cristo, como ouvimos o Caio aqui, o Espírito Santo, para nos redimir, para nos restaurar, para fazer uma nova criação, para fazer um povo redimido, para viver a sua vontade e o seu querer. A história de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz, conforme nós lemos aqui, que os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Primeiro, eles não amavam Deus, não respeitavam Deus, não tinham compromisso com Deus. Gênesis 13:13. Depois nós lemos aqui no capítulo 18, que foi o texto da nossa referência, nos versículos 20 e 21. O pecado de Sodoma e Gomorra tem se agravado e se multiplicado. O seu pecado tem se agravado muito. E por causa do pecado de Sodoma e Gomorra, destruiu Deus aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Aí vem a pergunta: qual foi o pecado do povo de Sodoma e Gomorra que determinou a sua destruição? Estão vendo aí? Vamos lá. Se você estiver anotando, hoje não está gravando não? Está gravando, né, Guilherme? Vai estar gravado, você pode acessar depois, pode olhar. Primeiro, eram culpados de práticas homossexuais que tentaram impor aos 2 anjos que Ló recebia em sua casa para essa prática. Eles eram culpados de práticas homossexuais. E não o suficiente, tentaram impor essas práticas aos 2 anjos que Ló estava recebendo em sua casa. Não sei quantos sabem, é daí que vem a palavra sodomia. Vai lá no dicionário, no Aurélio depois, e procura o que é sodomia. A palavra sodomia vem de Sodoma e Gomorra, baseado nesse fato histórico revelado na Bíblia Sagrada. Sodomia é exatamente a vivência homossexual, a relação
homossexual, como estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Então, por que eles foram destruídos? Por causa das práticas homossexuais. Se for chocante, me perdoa, mas alguns comentaristas dizem, no contexto histórico, nos estudos realizados, que eles queriam possuir aqueles anjos no formato de homens que estavam ali na casa de Ló, porque a penetração de homens era uma forma de destruir a sua identidade masculina. Ou seja, a homossexualidade, no caso de Sodoma e Gomorra, a prática daquela homossexualidade era também uma forma de destruição da identidade. Nós sabemos que Deus nos criou à sua imagem, à sua semelhança. Nós sabemos que a nossa sexualidade faz a nossa identidade. E nós sabemos que Satanás, ele luta para nos destruir e nos desumanizar de todas as formas. Então, a prática homossexual, o intento de possuir aqueles homens, além da vazão do desejo sexual, tinha uma coisa mais profunda e terrível, que era destruir a identidade masculina daqueles que eram possuídos e penetrados. Eram maus diante do Senhor, por causa da homossexualidade, da tentativa de estupro, por causa da falta de hospitalidade, e quem sabe, até um desejo esotérico de manter relação sexual com aqueles anjos. Sodoma é um exemplo escandaloso de depravação humana que justificou a ação de Deus na sua destruição total. De fato, o comportamento homossexual não era o único pecado de Sodoma, mas de acordo com a Escritura, certamente ele era um de seus pecados que trouxeram sobre ela o julgamento terrível de Deus. Aqui nós encerramos. Eu espero que, pela graça e pela misericórdia do Senhor, essas coisas fiquem claras para nós, com base na revelação de Deus, que é a palavra de Deus. Qual é o dilema? Quais são os dilemas que nós vivenciamos? O dilema de viver a palavra de Deus, a revelação de Deus, numa sociedade que caminha a passos largos, distanciando-se cada dia mais de Deus e da vontade de Deus. E nós estamos nessa sociedade. Nós estamos nesse mundo. Nós não estamos fora dele. Um grande pensador francês, o Durkheim, ele disse que a escola é uma forma de inculcar os valores da sociedade numa geração. A escola é um adestramento, é um preparatório para que a pessoa viva os valores da sociedade. E os nossos filhos vão para a escola. E lá eles são ensinados. E lá eles são orientados em muitas coisas, em muitos caminhos completamente diferentes daquilo que a Bíblia, diferentemente daquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, a revelação de Deus ensina. Ah, vou tirar o meu filho da escola. É isso? Não. Vou sumir dessa sociedade que está cada dia pior. É isso? Não. Mas, meus queridos e amados irmãos, se nós cremos na Bíblia como palavra de Deus, nós temos que vivenciá-la e temos que ensiná-la para os nossos filhos. Muitos dos nossos filhos não estão resistindo
o teste da universidade. A maioria dos nossos filhos, quando chegam na universidade, os valores cristãos e da palavra de Deus eram tão inócuos, tão supérfluos, que eles se perdem completamente. Eles são encantados pela ciência, eles são encantados por um modo de viver que parece mais inteligível, que parece mais racional do que aquele que a palavra de Deus nos ensina. A nossa reunião de liderança, 2 semanas atrás, com os americanos, uma das grandes preocupações manifestas foi exatamente como não perder a geração seguinte. Como transmitir a velha, todavia nova e imutável palavra de Deus para os nossos filhos. Ou que dor profunda nos causa conhecer a verdade de Deus e perceber que os nossos filhos estão cada vez mais distantes dessa verdade. A solução não é fugir do mundo. A solução não é deixar de ter filhos, então. A solução não é subtraí-los. Qual é a solução? Além de muita oração, uma vida cristã verdadeiramente piedosa, de modo que cause um impacto sobre a vida dos nossos filhos. A maioria de nós não temos vivido uma vida cristã piedosa, capaz de impactar a vida dos nossos filhos. A maioria de nós não vivemos de forma íntegra e de forma integral os valores cristãos da palavra de Deus de modo a impactar os nossos filhos. Muitos de nós que estamos na igreja somos extremamente seduzidos por Mamon. Muitos de nós que vivemos na igreja estamos preparando mais os nossos filhos para Mamon do que para Deus. Estamos preparando os nossos filhos muito mais para o mundo do que para Deus, e o resultado vai se manifestar. Suamos, nos desgastamos para distanciar os nossos filhos de Deus. Esteve aqui hoje conosco um casal de jovens, para mim hoje, na minha idade, sem ser pejorativo, 2 crianças. Há 5 anos no ministério, servindo a Deus na África. Com 19 anos já estava numa escola bíblica se preparando para poder ir servir ao Senhor. E lá no norte de Moçambique, com malárias, com sofrimento. Não estou dizendo que é só assim que se serve a Deus. Mas estou dizendo que essas coisas raramente passam pela nossa cabeça em relação aos nossos filhos. Só passa pela nossa cabeça, na maioria das vezes, em relação dos nossos filhos, criá-los para o sucesso nesse mundo. Criá-los para o sucesso profissional. E como disse Jesus, o que adianta ganhar o mundo e se prejudicar espiritualmente? Simonton, caçula de uma família brilhante, filho de médicos, de congressista, foi um Deus nos acuda quando ele decidiu que ele não seria deputado, que ele não seria advogado, mas que ele seria
um servo de Deus, um obreiro de Deus. E mais loucura ainda, quando ele disse que no ano de 1859 viria para o Brasil, a família ficou empolvorosa, você é o nosso filho caçula. Uma vida tão promissora, com tantas possibilidades. O que você vai fazer no Brasil? E a resposta foi: o melhor lugar, o lugar mais seguro para um ser humano estar é no centro da vontade de Deus. Preste atenção na forma como nós estamos criando os nossos filhos. Presta muita atenção se nós estamos criando-os para Deus ou se nós estamos criando-os para o mundo. Que valores que nós estamos plantando dentro do coração dos nossos filhos, não a partir daquilo que falamos, mas a partir daquilo que vivemos. Desafios do mundo contemporâneo. Questão da sexualidade. Não dá para fugir disso. Está dentro da nossa casa, está dentro da igreja. Isso está na escola, está no trabalho, está em todo lugar. Isso está sendo legalizado. Isso está aí presente no nosso dia a dia. Não adianta fechar os olhos idealizando que isso nunca vai acontecer comigo, porque o dia que acontecer, bambeia as pernas e a gente não sabe o que fazer. Mas a Bíblia tem uma resposta. A palavra de Deus tem um direcionamento. E nós vamos continuar falando sobre isso, amém? Para a glória de Deus, nessa forma tranquila, sem agressividade, não é o nosso papel. Não somos salvadores da pátria, não somos messiânicos. A única coisa que nós queremos é a glória de Deus e a boa orientação dos irmãos e dos nossos filhos. Vamos colocar de pé.